Primeiramente, bom dia, né? Bom dia aos espectadores aqui presenciais, aos espectadores também que estão vendo ao vivo e, sobretudo, aos membros da banca. Então, obrigado aí pelo aceitar a participação na defesa. Então, meu nome é Thiago Estrela Cádiz e hoje eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é desenvolvimento de método de odometria visual para inspeções por imersão. Meu orientador foi o Thiago Alberto Rigo Passarinho, que é professor aqui na UTF-PR, no Departamento de Eletrotécnica, o DAELT, e também no CPGI, que é o Programa de Pós-Graduação em Elétrica e Informática Industrial. E eu esqueci de falar, mas eu sou aluno de Engenharia Elétrica, então é por isso. Tá bem. Primeiro, desculpe aí, eu acho que ele disse que era para tocar aqui. Na hora que der esse problema... Tá. Então, primeiro os tópicos da apresentação, como é que ela está estruturada. Primeiro eu vou falar um pouco da motivação do problema e fazer uma contextualização geral. Depois eu vou falar sobre a solução que é proposta no trabalho. Logo, o método que está por trás dessa solução. Falar um pouco dos experimentos que foram propostos para conseguir validar o método que a gente propõe, assim como os resultados desses experimentos. E, por fim, eu vou concluir um pouco falando algumas observações sobre o trabalho em geral. Primeiro, um pouco sobre a motivação. O setor de óleo e gás ele possui inúmeros componentes críticos em sua infraestrutura, que eles estão naturalmente sujeitos a grande desgaste. Esse desgaste ele pode dar não só pelo grande esforço mecânico, que geralmente eles estão sendo sofridos, como também o ambiente corrosivo que eles se localizam. Por exemplo, a gente tem alguns tubos no leito oceânico. Os ensaios não destrutivos, eles são uma solução para conseguir monitorar ao longo do tempo a integridade estrutural desses componentes. Existem vários métodos de você fazer esse tipo de inspeção, mas um dos mais comuns, empregados pelo setor, é o ensaio por ultrassom, principalmente pela sua praticidade. Nos ensaios por ultrassom, dois são os principais cenários que são feitos em inspeções. Fora d'água, do que se chama de um ensaio por contato, porque o transdutor está quase que em contato com o corpo de prova. Nesse caso aqui, é um tubo, e também por imersão, onde o transdutor e o corpo de prova eles estão imersos em um líquido, que no caso é água. No caso, é muito importante em algumas inspeções você deslocar o transdutor enquanto é feito o ensaio, para aumentar a probabilidade de detectar uma falha. Esse tipo de inspeção é chamado de uma varredura. Esse caso aqui, dá para ver que o transdutor está um pouco escondido no meio daqui, mas, por exemplo, ele está em uma região do tubo em que a espessura residual da parede ela é grande, quase nominal. Só que ele só se deslocando que ele vai conseguir ter um real panorama da integridade desse tubo. Que, por exemplo, aqui logo à esquerda dele, você tem uma falha que diminui bastante a espessura residual da parede. Então, esse tipo de ensaio, a varredura, você tem que deslocar o transdutor e esse dado de deslocamento geralmente é calculado e armazenado por um dispositivo chamado um odômetro. Nesse caso, é um odômetro chamado encoder de roda, e ele consegue calcular ou estimar um deslocamento em uma dimensão. Então, são duas as principais razões pelas quais a gente precisa ter esse dado, essa estimação de deslocamento durante uma varredura. A primeira é para a gente conseguir fazer uma aquisição coordenada durante a varredura. Então, suponha que você quer varrer aquele corpo de prova a cada 10 milímetros. Você precisa dos dados de deslocamento. E a segunda razão seria no momento de um pós-processamento, é para você conseguir juntar todas essas aquisições de ultrassom que estão aqui no meio, e um modelo, por exemplo, 3D, que seja fidedigno ao corpo de prova. Então, sobretudo nas inspeções de tubulações, é muito comum o deslocamento em dois eixos, ou mais de um eixo, né? Então, aqui na esquerda, por exemplo, eu mostro um deslocamento que seria uma varredura radial, e aqui na direita seria uma varredura longitudinal. E o odômetro mecânico, ou seja, o encoder de roda que eu mostrei para vocês, as soluções bidimensionais, elas são muito grandes e complexas. Aqui, por exemplo, eu mostro o Zetec NT Sweeper, e aqui a gente consegue ver o transdutor de tração, e ele é muito grande em relação a esse transdutor. E aqui, por exemplo, é um dispositivo da empresa Olympus, o VersaMouse, e ele necessita do input do usuário manual para conseguir fazer essa estimação bidimensional de um deslocamento. Então, a solução que nós estamos propondo é um odômetro visual.
ele é capaz de estimar deslocamentos bidimensionais com base em processamento de imagens. Então, ele vai operar aqui ao lado de um transdutor de ultrassom, sempre apoiado ao corpo de prova. E ele vai estar continuamente tirando fotos da superfície externa do corpo de prova. Então, ele tem essa janela de acrílico que a câmera dentro dele consegue visualizar o corpo de prova, a superfície externa. Então, toda a eletrônica ela vai estar dentro desse encapsulamento à prova d'água. Ela serve não só para conseguir permitir ensaios submersos, como também para, por exemplo, dar apoio correto ao odômetro visual. O hardware incluso é uma câmera, que está aqui atrás um pouco escondida, uma lente macro que faz com que a câmera capture muito mais detalhes da superfície externa da tubulação, nesse caso. Um mini computador que vai fazer o processamento, que no caso é um Raspberry Pi, que vai estimar o deslocamento com base nas imagens capturadas. E uma unidade inercial, que ela vai capturar a orientação espacial do odômetro com base conforme o ensaio for tocando. E é legal citar que esse formato desse encapsulamento à prova d'água, ele é muito semelhante a um vaso de pressão que já é usado pela Petrobras. Então, essa foi uma grande motivação para esse formato cilíndrico. E a ideia inicial era a gente conseguir desenvolver todo esse miolo e depois trocar pelo vaso de pressão, trocar esse vaso aqui, que só é a prova d'água, pelo vaso de pressão da Petrobras, que é a prova d'água e apropriada em inspeções sob pressão. Então, a arquitetura do sistema ela é composta em 3 grandes partes. A primeira é o odômetro visual, que ele compõe toda aquela eletrônica que eu citei e vai ser o responsável por estar constantemente capturando fotos da superfície e estimando os deslocamentos bidimensionais. O sistema de aquisição por ultrassom, que vai, como o nome diz, capturar os dados de ultrassom conforme as especificações do usuário e também receber os deslocamentos bidimensionais do odômetro visual. E também um componente intermediário, que é o módulo pulsador. A responsabilidade do módulo pulsador ele é conseguir fazer essa tradução entre a saída do odômetro visual, que são 2 valores, um deslocamento bidimensional, e uma linguagem que o sistema de aquisição ele compreenda. O sistema de aquisição por ultrassom ele não está atualmente adequado, digamos assim, ele não comporta a nossa solução de odômetro visual. Então é necessário que tenha um dispositivo no meio tempo que ele simule um odômetro de roda com base nos inputs recebidos pelo odômetro visual. Então, em geral, o fluxo de informação é o seguinte. Primeiro, a câmera vai capturar constantes fotos do corpo de prova, da superfície externa, vai mandar essas imagens para a CPU. A CPU ela vai estimar o deslocamento com base em pares de imagens, vai enviar esse deslocamento para o módulo pulsador, então um valor numérico XY, deslocamento em XY. O módulo pulsador vai converter esses 2 deslocamentos em pulsos TTL, que são compreendidos pelo sistema de aquisição. O sistema de aquisição, com base na configuração do usuário, vai pulsar e capturar os dados recebidos do transdutor de ultrassom. E uma coisa que é legal de ressaltar aqui, que é um sistema que opera em malha aberta. Então, os dados do ultrassom, eles não influenciam em nada a estimação bidimensional que está sendo feita. Então, falar um pouco sobre o método, o algoritmo que está por trás de tudo isso. Como eu falei, era um sistema baseado em processamento de imagens. O método que a gente está usando foi proposto por Hogue em 2003 e a gente fez algumas adaptações. Tudo começa com um par de imagens. Uma imagem que foi capturada num momento N e outra num outro momento N-1, por exemplo. Elas parecem ser iguais, mas na verdade existe um pequeno deslocamento entre elas. Um deslocamento em X, que seria um AN, e um deslocamento em Y, que seria o BN. Em seguida, a gente calcula os espectros bidimensionais de cada uma dessas imagens, que seria o FN e o FN-1. Assumindo que é um deslocamento ideal, o espectro entre elas ela pode ser correlacionado por uma exponencial complexa. Essa exponencial complexa vai ter o deslocamento AN e BN. E o que a gente deseja é, de alguma forma, isolar essa exponencial complexa para a gente extrair esse AN e o BN. Como é que é feita? Como é que o Hogue propõe para isso ser feito? É aplicando a operação de cross-power spectrum. Então, a gente aplica entre os 2 espectros a operação de cross-power spectrum
e o resultado é essa matriz Qn. A matriz Qn já é uma matriz em que, digamos, o sinal contínuo seria apenas as exponenciais completas. E qual é uma grande parte importante disso? Se a gente interpretar o Qn como uma matriz, como ele é a combinação linear de dois vetores, que seria a exponencial de AN na direção U e a exponencial de Bn na direção V, essa matriz ela vai ter posto unitário. Então, o Rolle ele propõe fazer uma decomposição SVD de posto unitário. O resultado dessa decomposição são dois vetores, QU e QV. Eles são dois vetores completos. Por isso que tem duas cores aqui. Uma cor é para denotar a parte real e outra cor é para denotar a parte imaginária. E em seguida, a gente extrai a fase desses vetores, que seria a fase de QU e a fase QV. Nessa angulação da reta que define a fase de QU e QV, está contida a informação de deslocamento em x, em QU, e em y, em QV. Então, se a gente de alguma forma conseguisse estimar o ângulo dessa reta, a gente conseguiria extrair o deslocamento em x e y. O problema é que quando a gente calcula numericamente a fase, os valores eles sempre vão estar contidos nesse intervalo de menos π a π. E para conseguir, de certa forma, transformar essa curva aqui que tem esse padrão parecido com um dente de serra em uma linha apenas, digamos, de menos infinito a infinito, a gente tem que aplicar uma operação chamada phase unwrapping. Então, aqui em azul, a gente tem, digamos, o sinal envelopado, wrap, digamos assim, e aí o objetivo é a gente transformar esse sinal aqui, que tem esse padrão quase que dente de serra, em uma linha apenas. O método que a gente usa, proposto por Ito em 1982, faz? A primeira parte é calcular a diferença finita de primeira ordem do sinal XK. Nessa diferença finita, se vocês observarem, os momentos em que acontece o wrapping é quando a diferença fica próxima de ou menos 2π ou 2π. Então, o método proposto por Ito, ele compensa essa diferença finita fazendo, ou esse wrapping fazendo como? Nos momentos em que a diferença finita fica próxima de 2π, a gente subtrai 2π, e no momento em que a diferença finita fica próximo de menos 2π, a gente soma 2π. Então, no final, o sinal compensado, ele vai estar, idealmente, nesse intervalo de π a menos π. Então, fazendo essa soma, a gente consegue, em tese, encontrar a diferença finita do sinal compensado. E como que a gente calcula o sinal unwrapped? Seria fazendo a soma cumulativa dessa diferença finita, obtendo esse sinal em vermelho aqui. Então, a gente passa de um sinal com esse padrão de wrapping para um sinal sem o wrapping, que seria o unwrapped, que seria esse sinal em vermelho. Então, é o que a gente faz para as fases de QU e QV, e obtém essas duas retas. E como o deslocamento, que é o que a gente está procurando, o AN e o BN, deslocamento x e y entre as duas imagens iniciais, ele está contido no coeficiente angular dessa reta, ou seja, o quão angulada ela está, a gente aplica uma regressão linear, e aí o coeficiente angular obtido nessa regressão linear já é diretamente proporcional ao deslocamento em x e y. Então, para a gente conseguir validar toda essa solução proposta, esses métodos, a gente propôs dois grandes experimentos. O primeiro, o objetivo era fazer uma análise mais quantitativa do método que a gente está propondo, da solução, na realidade. E o segundo é fazer uma análise mais do funcionamento do método em todo um ensaio de ultrassom, tudo junto. Então, no primeiro caso, a gente está operando o odômetro visual sozinho, sem o sistema de aquisição por ultrassom e o transdutor. Nós usamos dois corpos de prova. Um corpo de prova cilíndrico, aqui à direita, e um corpo de prova plano, à esquerda. Também nós fizemos o ensaio em um ambiente seco e um ambiente imerso, debaixo d'água, para justamente simular o que seria um ensaio por ultrassom por contato e por imersão. A gente também, como a gente sabia mais ou menos a trajetória que ia ser feita, a gente mediu para conseguir ter um valor de referência. No caso aqui, por exemplo, a gente mediu a largura e a altura. Então, nesse experimento, a gente desenvolveu 3 trajetórias conhecidas. A primeira, a gente chamou de single X, que foi ao longo do eixo X. A segunda, single Y,
que é ao longo do eixo Y, e a terceira, chamada closed loop, que seria ao longo de todo o perímetro desse corpo de prova. Então, ele começa e finaliza o ensaio no mesmo ponto, o odômetro visual. Aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês do ensaio um corpo de prova plano e um ambiente seco. Então, aqui, como vocês estão vendo, no canto superior esquerdo, tem o ponto de vista do odômetro visual. No canto superior direito tem a trajetória sendo construída aos poucos. E no canto inferior direito tem uma gravação do ensaio. Uma coisa que é bom de ressaltar é que o closed loop, essa trajetória closed loop, ela começa e termina com o odômetro visual na mesma posição. Então, isso daqui que vocês estão vendo, que é essa diferença, provavelmente ela decorre de um erro de estimação do método que a gente está propondo. Além disso, no caso do corpo de prova cilíndrico, a gente conseguiu não só realizar a reconstrução da trajetória 2D, assim como o corpo de prova plano, como a gente também converteu essa trajetória em 3D, usando os dados da unidade inercial que também tem no odômetro visual. Então, todos os resultados desse experimento, eles foram compilados nessa tabela daqui. 2 pontos eu acho que valem a pena de serem citados aqui brevemente. O primeiro é que, se vocês forem analisar em geral, os erros assim, estimados, considerando o valor medido como sendo a referência, eles são relativamente baixos. Então, ele ficou limitado a 2,8% da distância percorrida, que seria, nesse caso aqui, imersão, trajetória closed loop e cilíndrico. Ou seja, a distância percorrida total foi o perímetro, e se a gente dividir por esse erro, ou esse desvio aqui, seria a referência deveria ser 0, e a gente obteve 12,2, dá 2,8% de erro de estimação. E segundo, é que o Raspberry Pi, o minicomputador que a gente usou para conseguir estimar os deslocamentos bidimensionais, ele foi capaz de estimar mais ou menos a 20 Hz, ou 20 FPS. Então, a cada 1 segundo, 20 estimativas bidimensionais eram enviadas para o módulo pulsador, que, por sua vez, enviava para o sistema de aquisição. Isso daí, ele representa para aquela velocidade mostrada, uma taxa de estimação bem adequada para fazer ensaios de campo. E aqui eu vou mostrar, esse segundo ensaio ele é justamente para mostrar todo o sistema operando em harmonia. Então, o sistema de aquisição por ultrassom e o odômetro visual. Então, aqui à direita você tem um transdutor de ultrassom, que ele está acoplado mecanicamente ao odômetro visual. O corpo de prova que a gente usou é essa meia cana aqui, essa metade de uma tubulação, em que tem algumas falhas bem características. E a trajetória, nesse caso, foi completamente arbitrária. O objetivo era só mostrar o funcionamento de tudo junto. Então, aqui tem um vídeo, no canto inferior direito, aqui tem uma gravação do experimento. No canto superior esquerdo, tem um resultado, mais ou menos um preview dos dados de ultrassom. E no canto superior direito, você tem um mapa que ele representa a interpretação do sistema de aquisição por ultrassom da posição do transdutor. O que isso significa? O odômetro visual está constantemente enviando dados de deslocamento para o sistema de aquisição. À medida que o ensaio for desenvolvido, vocês vão ver que esse cursor ele vai se deslocando, o que indica que o sistema de aquisição por ultrassom está conseguindo entender corretamente. Ele está conseguindo entender corretamente a posição do transdutor. Tem algum problema ou posso tocar? Beleza. Tá bem. Então, aqui tem um vídeo. Então, a trajetória, vocês vão ver que vai sendo feita nesse inferior direito. E à medida que a gente está movendo aqui o odômetro e o transdutor de ultrassom, os dados de ultrassom eles são atualizados. Então, o que indica que o sistema de aquisição por ultrassom está recebendo os deslocamentos 2D corretamente e pulsando o transdutor. E aqui o cursor está sendo movimentado. Então, ele está interpretando que está havendo corretamente um deslocamento. Eu esqueci de citar, mas o sistema de aquisição por ultrassom,
é o Panther da Edify Technologies e esse software aqui é o Acquire, são todos juntos. Né? Então, deixa eu dar um gole d'água. Então, em geral, eu acho que valem apenas alguns comentários aqui no final. Primeiro, os erros que a gente conseguiu estimar por meio daquele experimento 1, eles foram limitados a 2,8% da trajetória total. Para a nossa aplicação, isso é muito aceitável na maioria dos casos. Além disso, a velocidade de estimativa foi o 20 Hz, como eu falei. Dependendo da velocidade de varredura, isso também é bem aceitável. E, como vocês viram no segundo ensaio, essa estimativa de 20 Hz, ela mostrou uma boa responsividade. Então, a pessoa movia o transdutor de ultrassom, você tinha uma responsividade lá no resultado de ultrassom. Movia o odômetro visual, você tinha uma responsividade no dados de ultrassom. E também no experimento 2, a gente mostrou que é possível, sim, integrar o odômetro visual com o sistema de aquisição por ultrassom. Então, algumas desvantagens que não estão claras aqui, mas eu acho que também são importantes de serem ditas, eu acho que são duas. Primeiro, é que dependendo do acabamento do corpo de prova, da superfície externa, se for, por exemplo, muito reflexivo, a iluminação do odômetro visual consegue, de certa forma, cegar a câmera que está no odômetro visual. Isso levaria a uma estimativa bem errada, o que inviabilizaria o uso do odômetro visual. Além disso, a solução ela depende de uma iluminação intensa. Isso parece um pouco paradoxal. Então, ao mesmo tempo que a iluminação intensa atrapalha se o acabamento for reflexivo, ela também é necessária no ensaio. E caso não seja possível essa iluminação intensa, também os resultados não ficam bons. No ensaio de campo, na prática, assim, quando você vai analisar um tubo que está em operação, esses dois fatos eles não são muito problemáticos, principalmente porque os corpos de prova, no caso, os objetos sob inspeção, no caso, né, eles estão geralmente oxidados ou eles têm uma pintura com acabamento fosco, então esse efeito de cegar, digamos assim, ele não ocorre. Então, assim, em geral, eu acho que, em geral, apesar dessas limitações práticas, eu acredito que o odômetro visual, ele consegue sim mostrar uma alternativa ao odômetro mecânico, o encoder de roda, principalmente em ensaios submersos e quando há deslocamentos bidimensionais. Então, finalmente, eu gostaria de agradecer a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, pelo apoio financeiro, a ANP também, via PRH 21, também pelo apoio financeiro, e também gostaria de agradecer a Petrobras, ao TFPR, por conta do apoio financeiro, e também da estrutura física, por meio do laboratório LACIRP, que o AUSPEX, que é o grupo de pesquisa ao qual eu participo, ele veio apoiando essa pesquisa do início ao fim. E também agradecer a todos aqui que estão prestigiando online, presencial, e a banca aqui que aceitou. E essas são as referências usadas nessa apresentação, e obrigado pela atenção, pessoal.